Olá para você que acompanha nosso canal. No próximo dia 30 vai estar sendo lançado aqui em Macapá, na Faculdade FATEC, esse livro aqui, ó, A Tolice do Livre Arbítrio, escrito pelo teólogo, pastor evangélico, também empresário, Roberto Brito, que está aqui do lado da gente, para falar sobre a essência, a mensagem desse livro que está sendo lançado pelo Clube de Autores, que é de Santa Catarina, né? Isso. Então, Roberto, prazer conhecê-lo. Então, de onde surgiu, primeiramente, a ideia de escrever um livro questionando a existência do livre-arbítrio, né? Qual foi o estalo? Então, eu te confesso, Sérgio, que foi uma questão muito particular, muito pessoal, né? Eu vivi experiências acerca disso na minha vida. E a partir, primeiramente, dessas experiências, foi que começou a surgir a ideia de falar sobre o tema, né? E foi ganhando força depois que eu comecei a fazer faculdade de teologia na FATEC. Por que você acha que a gente não tem essa liberdade toda, como a maioria dos estudiosos da Bíblia diz que a gente tem a liberdade de decidir, né? Então, Apesar da vontade de Deus, a gente tem a liberdade de decidir, assim como Adão decidiu, como Eva decidiu lá atrás. então, essa questão da suposta liberdade de escolha, isso é eu poderia dizer que é relativo, mas se a gente for parar para analisar, é algo infundado. A verdade é essa. O homem nunca teve essa liberdade de escolha. A doutrina do livre-arbítrio, ela se tornou uma doutrina conveniente. Por que conveniente? Porque ao longo da história, muitas perguntas ficaram sem resposta para o homem acerca da Bíblia, por exemplo, acerca do próprio pecado original. Quando a gente olha para o cenário do pecado original, a gente pensa que o pecado original ele foi algo deliberado do homem. Importante traduzir, qual foi o pecado original? O pecado original foi aquele pecado de Adão e Eva quando eles comeram do fruto que Deus proibiu comer, né? E Deus colocou uma árvore lá no meio do Éden, é o que diz lá em Gênesis, né? Isso. E advertiu que não era para comer dali. Exatamente. Tem uma regra de interpretação que eu gosto muito de utilizá-la. Qual é a regra? É a regra da primeira menção. Quando você vai interpretar algum texto, é importante que você utilize essa regra. Então, a regra da primeira menção ela diz o seguinte, que você tem que pegar em um determinado texto qual é o primeiro momento que aquele tema foi abordado. Então, se a gente for falar sobre livre-arbítrio, o primeiro momento na Bíblia que ele foi abordado é lá no enredo do pecado original, né? No momento que Adão e Eva tomaram do fruto e comeram. Esse foi o primeiro momento. Então, para a gente poder falar de livre-arbítrio e explicar o livre-arbítrio, eu acho que o primeiro momento, momento crucial, é esse. Então, como o homem, né, os pesquisadores, os estudiosos do livre-arbítrio, não encontraram uma resposta contundente sobre esse tema, aí foi muito mais conveniente dizer que o homem teve livre-arbítrio do que tentar pesquisar e encontrar a razão do porquê o pecado original aconteceu. Então, Mas se a gente partir do princípio de que não existe a liberdade de escolha, o homem não é livre para escolher se vai para a esquerda, se vai para a direita, se vai fazer ou não vai fazer, se a gente partir desse princípio aí, a gente não vai estar responsabilizando Deus por tudo? o grande problema dos estudiosos acerca do livre-arbítrio em relação ao primeiro pecado que aconteceu, que foi o pecado de Adão e Eva, o primeiro detalhe é o seguinte, veja, e depois eu vou entrar na resposta que você, na pergunta que você me fez. Veja, se a gente for parar para pensar, eu vou fazer uma pergunta para você e gostaria também que os seus ouvintes, seus internautas possam se questionar acerca disso. Primeiro, no seu ponto de vista, você acha que Deus, ele fez o homem, ele criou o homem para não pecar? Criou o homem para não pecar. Isso é uma resposta muito, como é que eu posso te dizer? Deixa eu usar uma palavra aqui que caiba. Primordial. Nem seria, mas é uma resposta muito problemática. Rasa. E problemática demais. Por quê? Porque se eu afirmar
que Deus criou o homem para não pecar, e o homem pecou, então eu vou dizer o seguinte, qual é a conclusão que eu chego? Eu vou chegar à conclusão de que Deus, ele é um Deus muito fraco, que ele não foi capaz de sequer manter o plano dele sem que o homem pudesse frustrá-lo. Não é isso? Se Deus criou o homem para não pecar e o homem pecou, então é certo afirmar que o homem frustrou o plano de Deus? Aí, se a gente for para o livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, depois que Jó teve toda aquela experiência com Deus, qual foi a conclusão que Jó teve? Senhor, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, se nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados, Adão e Eva frustraram? É claro que não. Começa por aí a doutrina do livre-arbítrio. Começa por aí a falta de fundamento no livre-arbítrio. Então, bem, já que os planos de Deus não podem ser frustrados, então a gente tem que levar em consideração que o pecado original fazia sim parte do plano original de Deus. Mas no momento em que Deus decide acabar com a raça humana, no dilúvio, né? Uhum. Olha, a Bíblia fala que Deus se arrependeu. Se arrependeu. A Bíblia fala que Deus se arrependeu e decidiu zerar, fazer um reset, né? Fazer como na linguagem dos desenvolvedores, ele fazer um reboot, né? Para começar tudo de novo. Só deixou lá Noé, mandou Noé e a família dele entrarem na arca, com cada par de animais lá, não sei o que e tal. E aí aniquilou todo mundo, afogado, né? Ali parece que Deus se arrependeu. Ele, de certa forma, o plano dele foi frustrado. Isso seria uma prova de que Deus é fraco? Ou ele também planejava isso? Que as pessoas fossem se aprimorando com os seus erros, os seus acertos? Na realidade, Deus ele não pode se arrepender. Essa palavra está mal traduzida, você acredita? Não é que esteja mal traduzida. Se a gente for pegar a origem do termo no hebraico, Deus não se arrepende. Lá eu não estou me lembrando exatamente o versículo, mas eu acredito que deva ser em Levítico. Diz que Deus ele não é filho do homem para que se arrependa. Aliás, não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Por que Deus não se arrepende? Porque eu posso me arrepender de algo que eu já sei o resultado? Pois é, então essa palavra foi mal traduzida, então, né, do hebraico. Na realidade, eu vou ser sincero com você. De repente foi mal encaixada essa palavra. Eu posso ser sincero com você. Eu sou estudante do hebraico e eu não parei para analisar essa palavra, essa expressão, esse termo no hebraico. Mas tem muitas passagens bíblicas que Deus usa, que são transliteradas com um termo, mas que na realidade elas representam outro. Pastor, então, o senhor acredita então que o pecado original ali, no paraíso de Adão e Eva, fez parte do plano de Deus? Sim. Ele já esperava que fosse acontecer isso? Exatamente. Por que eu te falo isso? Porque, Célis, quem foi que colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim? Foi o próprio Deus, está lá na Bíblia. Quem foi que colocou a serpente no meio do jardim? Também foi o próprio Deus. E quem foi que deu aquela ordem, porque também não foi ordem, mas muitos têm isso como ordem, e eu vou explicar depois que não foi ordem, né? Mas quem foi que deu aquela ordem acompanhada de uma sentença de morte? Foi o próprio Deus. Não coma, senão você vai morrer. Então, você percebe que todo o cenário para que o pecado original acontecesse foi preparado? Se foi preparado, então não era para ter acontecido? Se Deus não quisesse que o pecado original acontecesse, bastava que uma dessas coisas ele não fizesse. Não colocasse a árvore, não colocasse... ou a serpente, ou não desse a ordem, que o pecado não tinha acontecido. Bastava que uma dessas coisas não acontecesse, não estivessem lá, que pronto, o pecado original não teria acontecido. O que essa teoria, na sua opinião, muda no nosso cotidiano, na nossa vida, na nossa rotina? Muda em tudo, porque se as pessoas entenderem o livre-arbítrio... Veja bem, o pecado original aconteceu e depois do pecado original, o homem adquiriu um bem muito precioso, que foi a sua consciência moral.
A partir da consciência, o homem ele transferiu a sua confiança em Deus para a confiança em si. Se eu não acredito no livre-arbítrio, eu sou forçado a confiar em Deus novamente. Essa é a grande questão. Então, só para a gente poder concluir a questão do pensamento do pecado original, veja, uma vez que foi Deus quem colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, colocou a serpente no meio do jardim e deu a ordem acompanhada de uma sentença de morte, eu só posso entender uma coisa acerca do pecado original. O quê? É que existia um propósito de Deus para o cometimento do pecado original. Não existe outra Qual era o propósito? saída. Então, qual era o propósito? Eu vou explicar. Você só vai ouvir isso de mim e só vai ler isso no meu livro. Não precisa dar o spoiler completo, não. Mas Olha só para realmente instigar aqui a curiosidade para a leitura, né? Olha só. Eu digo que antes do pecado original era impossível que houvesse relacionamento entre Deus e o homem. O pecado original, ele foi um mal necessário, exatamente para que esse relacionamento entre Deus e o homem, que somos nós, pudesse ser estabelecido. Aí, a maioria dos estudiosos, que não são estudiosos, porque se fosse não caía nessa besteira, a maioria das pessoas diz o seguinte, sempre me perguntam isso, mas pastor, poxa, a Bíblia não diz que Deus ia todo dia, na viração do dia, lá falar com Adão? Aí eu digo, não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que naquele dia Deus visitou o jardim. Deus não ia. E ele só foi por causa do pecado original. Agora veja, por que eu digo que não havia relacionamento e era impossível haver relacionamento? Porque assim, relacionamento, Celes, e não é qualquer relacionamento que Deus quer conosco, não. É relacionamento de proximidade, de intimidade conosco, a ponto de você escancarar o teu coração para Ele no momento de oração e Ele te ouvir e te responder. É esse tipo de relacionamento que Deus quer conosco. Só que, para que haja relacionamento entre duas pessoas, precisa haver duas coisas. Uma tem que comunicar para a outra duas coisas. Primeiro, não existe relacionamento sem manifestação de sentimento. Não existe. É impossível haver relacionamento de intimidade entre duas pessoas sem haver a manifestação, a comunicação entre as duas pessoas de sentimento. Segundo, não existe relacionamento íntimo se não houver a comunicação entre as duas pessoas da manifestação da vontade de cada uma. Por quê? O que é a vontade? A vontade é aquilo que nos agrada e o que não nos agrada, correto? Então veja, vamos analisar a situação de Adão e Eva antes do pecado. Adão e Eva antes do pecado, qual era a condição espiritual deles? Santo, justo, perfeito. Correto? Não tinha pecado. Eu pergunto a você e a quem está nos assistindo, antes do pecado original, como é que Deus podia se manifestar para o homem como um Deus redentor? Deus podia manifestar para o homem o seu perdão, sim ou não? Podia. Não. Não podia? Não podia, porque o homem precisava de perdão se ele era santo? Como alguém que é santo... antes do pecado, antes do né? pecado. Tá. Como alguém que é santo, justo e perfeito precisa de perdão? Não precisa. O homem antes do pecado, Deus podia manifestar para ele a sua redenção? A sua graça ao seu favor? Não podia, porque o homem não precisava. Deus podia manifestar para o homem misericórdia? Mas você acha que a morte o primeiro homicídio lá foi também um plano divino? Claro. E eu vou te explicar já já. Só para a gente terminar aqui, então olha só. Olha só.
como o homem não precisava do perdão de Deus, não precisava do sentimento, né? Deus não tinha como manifestar sentimento para o homem. Em contrapartida, o homem também não poderia jamais saber o que agradava e o que não agradava a Deus. Por quê? Porque ele não tinha o conhecimento do bem e do mal. Ele só adquiriu o conhecimento do bem e do mal após o cometimento do pecado. Então a necessidade de prestar contas com Deus, de pedir perdão, de errar e buscar uma orientação, tudo isso fortalece a relação, o relacionamento. Pronto, é isso. Então veja, o homem de santo e inocente antes do pecado, ele se tornou consciente e pecador a partir do pecado. Nessa nova condição espiritual, aí sim, aí pôde haver relacionamento entre Deus e o homem. Por quê? Porque o homem, uma vez pecador, agora ele precisa do perdão de Deus ou não? Claro. Agora precisa. Uhum. Agora Deus tem como manifestar para o homem a graça, o amor, o favor? Tem. Agora sim, porque o homem precisa. Em contrapartida, agora que o homem é consciente do bem e do mal, agora ele não pode saber o que agrada e o que não agrada a Deus? E o primeiro homicídio lá? Também era... Adão e Eva. Fazia Aliás, parte do... Caim e Abel. Está no meu outro livro que eu estou escrevendo, que é o livro Mude Sua Forma de Pensar, porque o Reino do Céu chegou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Caim matou Abel, se você for parar para analisar, antes do cometimento desse homicídio, Deus chegou para Caim e disse a seguinte frase: se tu fizeres o bem, não é certo que tu serás aceito, mas se tu fizeres o mal, o pecado jaz à porta. Olha só, quando Deus declarou isso para Caim, ele declarou que a partir do pecado original, um novo padrão de relacionamento foi estabelecido. Veja, existe uma pessoa, que eu não sei quem foi, que ele disse que ele criou ele dividiu as eras em dispensações, né? Antes do pecado, inocência; depois do pecado, consciência. De Gênesis 4 até Gênesis 11 seria o governo humano. Gênesis 10, né? 10 do 11. A partir de Abraão, a partir do momento que Deus começou a conversar com Abraão, até a entrega das tábuas da lei, seriam a dispensação patriarcal. A partir da entrega das tábuas da lei, seria a dispensação da lei. A partir da vinda do Espírito Santo, a dispensação da graça, que é a que nós estamos vivendo hoje. E durante o período milenar, a dispensação milenial. Só que eu digo que não existe nada disso. Eu digo que existem apenas 4 dispensações, que é a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, que é a dispensação da lei, e a dispensação da graça, e depois a dispensação milenar. Por quê? Deus, Célios, ele criou o homem, diferentemente do que muita gente diz, que diz assim, porque Deus criou o homem para adorá-lo, Deus criou o homem para louvá-lo. Não é nada disso. Isso aí tudo é abobrinha, conversa para boi dormir. Adorar a Deus e louvar a Deus, isso aí é consequência do nosso relacionamento com Ele. Mas Deus criou o homem simplesmente com o propósito de se manifestar para Ele através de relacionamento. Esse foi o propósito da criação do homem. Então, por causa desse propósito, é que Deus estabeleceu os padrões de relacionamento. Então, o padrão de relacionamento antes do pecado era o padrão de relacionamento baseado na inocência do homem, na inocência humana. Uhum. A partir do cometimento do pecado, estabeleceu-se o padrão de relacionamento baseado no mérito
humano. Padrão, lei é isso. Padrão de relacionamento baseado no mérito humano. Ou seja, eu tenho que ser justo, eu tenho que andar de acordo com as obras da lei, com o que a lei diz. Para merecer. Para merecer. Tá, e se eu escolher, e se eu tiver o livre-arbítrio de não dar bola para o plano de Deus, para as obras de Deus, não obedecê-lo, isso aqui não é livre-arbítrio? Não. Eu vou chegar lá. Primeiro me deixa responder a tua primeira pergunta sobre Caim. Vamos lá, objetivamente falando. Caim chegou e Deus falou para Caim, olha, tu não pode... Aliás, se tu fizeres o bem, não é certo que tu serás aceito, mas se tu fizeres o mal, o pecado jaz à porta. Então, se tu fizeres o bem, se tu fizer o que é certo, se tu fizer o que é justo, tu vai ser aceito, Caim. Ou seja, tu tem que fazer por merecer. Isso é lei. Meritocracia. Meritocracia, exatamente. O assassinato de Abel foi isso. Foi Deus manifestar para o ser humano que, a partir daquele momento, havia sido estabelecido um outro padrão de relacionamento que se baseava no mérito do homem. E a partir daquele momento, o homem, para ser justo, para se chegar a Deus, ele tinha que ter mérito. Ele tinha que ser justo pelas suas próprias obras. E Caim fez isso depois? Não. Foi para uma cidade, fundou uma cidade. Então, aconteceu algumas curiosidades, né, sobre o que aconteceu depois, né, da morte, né? Se você for ler a Bíblia, se você for prestar atenção, né, sobre isso, o apóstolo Tiago... Até prosperou, né, Caim, né? Prosperou, né? Prosperou, entre aspas, né? Porque eu tenho uma visão errada, assim, eu tenho uma visão diferente sobre prosperidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você for ler no livro de Tiago, Tiago diz que Caim era filho do diabo. E se você for ler a descendência de Caim, eram pessoas perversas. Toda a descendência de Caim era de pessoas perversas. Tem um neto dele, né, que mata, né, também, várias pessoas, porque exatamente. o avô matava, que era Caim, né? Exatamente. Aí se você for pegar, por exemplo, Adão teve Caim, Abel, e depois Adão teve Sem. E Sem gerou outros filhos, inclusive Enoque. E a Bíblia diz que, se você for pesquisar a descendência de Sem, eram tudo de pessoas justas. Caim não se deu muito bem, não. Eu digo os descendentes daí mostram o que aconteceu depois. Né? Então. Tipo da descendência. Então, eu digo o seguinte, se a gente for parar para olhar, quando Deus deu a sentença para a serpente, que é a personificação do diabo, após o cometimento do pecado, o que ele diz para ele? Porque tu fizestes isso. Tu serás maldita sobre todas as animais do campo. Rastejarás sobre o teu corpo e comerás o pó da terra. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. E eu pergunto para você, o diabo tem descendente? A Bíblia diz que tem. E o apóstolo Tiago, na sua carta, ele diz que Caim era filho do diabo. Conversei aqui com o Roberto Brito, né, que está lançando o livro aqui, A Tolice do Livre-Arbítrio, pastor evangélico, teólogo, né, empresário também aqui de Macapá. Está lançando no dia 30 de abril, né, lá na FATEC. A partir de que horas? 19 horas. Tá. Editado aqui, publicado pelo Clube de Autores, né, e pode ser adquirido como o livro? Hoje ele está em todas as Tem já a versão eletrônica já? Tudo. Você pode comprar inclusive na Amazon, né? E também direto no site da Clube de Autores. Uhum. E também lá no dia do lançamento, a gente vai ter para pronta entrega, para ser vendido lá e já autografado. Obrigado então, pastor, por ter recebido a gente aqui para falar do livro, que vai gerar com certeza muito debate e reflexão. Sérgio, eu agradeço muito a oportunidade, agradeço muito o fato de você ter aceitado vir aqui, fazer essa entrevista conosco, né? Quero agradecer aos telespectadores e dizer que
você possa agir a partir de hoje como faziam os bereanos, né, em relação ao apóstolo Paulo e a mensagem que Paulo pregava. Quando Paulo estava pregando em Bereia, o que os bereanos faziam? Eles pegavam as escrituras e ficavam discorrendo, lendo, verificando se realmente tudo que Paulo estava pregando estava de acordo com o que as escrituras estavam dizendo. Então que você possa fazer isso, mas que você venha desarmado. E outra coisa, eu convido você também a fazer o seguinte: a Bíblia diz, ouça de tudo e retenha aquilo que for bom. Leia o livro. Aquilo que você achar que realmente está de acordo com as escrituras, que você deve reter, retenha. Aquilo que você achar que não deve, tudo bem, você descarta. Tá bom? Mas eu quero abrir a tua mente para pesquisa, para você entender que o livre-arbítrio não é tudo isso que ensinaram para você a vida toda. Tá bom, querido? Um grande abraço. Eu espero você lá na FATEC nesse sábado, no dia 30, às 19 horas. Deus abençoe.